Então, muito boa tarde a todos. Vamos começar a nossa audição. Muito boa tarde, Sr. Ilya Bobin. Como sabe, como na qualidade de primeiro peticionário, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Sei que veio acompanhado da sua intérprete, tradutora. Talvez vai falar e ela vai traduzindo, mas, como sabe, depois no total serão os 10 minutos da vossa intervenção inicial. Então, tenha a palavra, faça favor. Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos a oportunidade de falar na Assembleia da República Portuguesa. É uma grande honra para nós. Hoje representamos 2.000 imigrantes que assinarão a petição. Começa pelo que melhor explica esta petição, as pessoas que estão por detrás dela. Chamo-me Ilya Bobin, sou cidade que acredita que podemos melhorar a vida a nossa, e dos outros, e do lugar onde vivemos. Temos profissionais, sou médico e empresário em saúde. São os colegas, a minha colega e intérprete Natália Nazarova Arobas da Silva, é linguista e professora, especialista em integração cultural. Erikshan Gishaev é engenheiro de software numa empresa europeia com sede em Portugal. Vladislav Artyomov, de origem belarussa, é investigador em marketing e empresário. Lucas Chaves é natural do Brasil, especialista em linguística e ensino de línguas. Nós representamos imigrantes legais, pessoas que trabalham, investem, aprendem a língua e educam os filhos nas escolas portuguesas, com respeito pela cultura de Portugal. Contribuem para o futuro do país com talento, esforço e confiança. Com esta visão construtiva, prática e violada para o futuro, apresentamos nossa petição. Senhor Presidente, com todo o respeito pelas pessoas presentes, a Natália será agora a nossa voz. Muito obrigada, Ilya. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Muito boa tarde. Então, primeiro quero começar com uma coisa. Quero dizer com toda a clareza, não somos contra a reforma da Lei da Nacionalidade. Concordamos que a área da imigração precisa de regras e ordem. Apoiamos este objetivo. Pedimos apenas que a reforma seja cuidadosa com quem já vive aqui. Com pessoas que ligaram a sua vida a Portugal. Cumprem a lei, esforçam-se por integrar-se e querem, com sinceridade, tornar-se cidadãos. A nossa proposta é simples. 10 anos para quem vier no futuro e 5 anos para quem já está aqui em Portugal. Esta fórmula não reduz a qualidade da reforma. A reforma mantém outros requisitos. Prova de língua, critérios cívicos e verificação rigorosa. O regime transitório apenas mantém os 5 anos para quem já iniciou o percurso. O regime transitório não viola o princípio da igualdade. Pelo contrário, cumpre tratar de forma diferente situações que são diferentes. É igualdade na prática, não é um privilégio. Quem já vive no país
há vários anos, está numa situação distinta. Paga impostos, contribui para a segurança social, cumpre a lei, criou família e laços sociais. Estas pessoas não começam do zero. Já fazem parte de Portugal. A Constituição apoia esta leitura. O artigo 13 protege a igualdade, permitindo diferenças quando os factos são diferentes. O artigo 15 estende o regime de direitos e garantias aos residentes legais. O artigo 18 impõe a proporcionalidade quando há mudanças que afetam direitos. E no quadro do artigo 2, a jurisprudência do Tribunal Constitucional afirma a segurança jurídica e a proteção da confiança. As leis podem mudar, mas devem mudar com moderação, respeitando a confiança e os planos de vida de quem cumpriu as regras da boa-fé. Aplicar o novo prazo de 10 anos a residentes legais que já estão integrados não aumenta a segurança do país, mas diminui a confiança no Estado e desmotiva quem cumpre e contribui. Isto contraria os objetivos de integração e coesão social da própria reforma. É importante falar não só do direito, mas também da vida real. Hoje, o processo de naturalização não dura 5 anos, como está anunciado, mas sim há cerca de 10 anos na prática. Agora vamos explicar este ponto. De 1 a 3 anos até ao primeiro título de residência, com atrasos na AIMA, depois de 5 anos de residência legal e, no fim, com mais 3, 4 anos de espera pela decisão no IRN. No total, faz de 9 a 12 anos. Ou seja, a meta da reforma, garantir 10 anos de ligação efetiva ao país, já se cumpre na prática. As filas e os atrasos administrativos não vão desaparecer em breve. Se somarmos mais 5 anos no texto da lei, o tempo real pode chegar a 15 anos. E 15 anos é mais do que um prazo, é quase nunca. É tempo suficiente para transformar o entusiasmo em frustração, afastamento. Quando o horizonte é tão longo, a integração perde força e desmotiva. As comunidades nacionais fecham-se mais. A integração das crianças abranda. Isto vai contra os objetivos da reforma sobre a união social. Por isso, aplicar já o novo prazo a quem está em processo é demais. Portugal ganha mais com um regime transitório que respeita quem já está integrado e, ao mesmo tempo, prepara o futuro com regras claras. Dada estatística, de facto, que naturalização ajuda a integração estão nos materiais que mandamos para a Comissão ontem. E vamos falar um bocadinho disto agora, porque é bem importante. Fizemos um inquérito indicativo nas redes sociais. Cerca de 20% de quase 5.000 pessoas que responderam ao nosso questionário consideram sair do país se as novas regras fossem aplicadas retroativamente. Falamos dos imigrantes mais qualificados e procurados, profissionais da TI, investidores, empresários. São pessoas que têm alternativas nos outros países e podem escolher. São também as que mais contribuem para a economia inovadora. Com mais probabilidade, ficam os menos qualificados, com menor mobilidade
Isto cria desequilíbrio social, perda de talento e redução da base fiscal. Há ainda um efeito de reputação. Mudanças bruscas e imprevisíveis criam incerteza. Isto trava a atividade em setores que precisam de estabilidade, tecnologia, inovação e investimento. Um regime transitório, claro, aumenta a previsibilidade regulatória e ajuda a reter talento nestes setores estratégicos. Empresas e incubadoras já alertam para a saída de profissionais-chave e para o aumento do recrutamento por outros países europeus. Não podemos ficar calados sobre os aspectos humanos, como entre os residentes atuais há famílias com crianças, pessoas que fugiram das perseguições políticas nos seus países e minorias vulneráveis. Sem um período de transição, os riscos para estas pessoas aumentam muito. Ouvir estas vozes lembra-nos que por detrás de cada número há uma vida. Em resumo, queremos dizer, um regime transitório equilibrado não enfraquece a reforma, torna a reforma mais forte, evita efeitos negativos e ajuda a atingir as metas com eficiência, cuidado e respeito pelas pessoas. Uma decisão positiva mostra que Portugal mantém os seus valores de justiça, previsibilidade e confiança jurídica. Isso reforça a imagem internacional do país como Estado que cumpra os compromissos, proteja quem constrói aqui o seu futuro e dá segurança jurídica a quem investe, trabalha e cria valor em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, Portugal sempre foi terra de justiça, terra de paz, humanismo e palavra cumprida. Pedimos que essa tradição continue, também para quem escolheu este país por acreditar nestes valores e sabendo da história dela, que sempre acolheu com carinho as pessoas que estavam a fugir das guerras. Apoiamos uma imigração ordenada e responsável. Partilhamos o mesmo objetivo de todos os cidadãos: prosperidade, segurança e futuro para Portugal. O regime transitório que propomos torna a reforma mais justa, mais equilibrada e mais eficaz. É só 2 palavras que faltam, desculpe. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reforça a confiança de segurança jurídica e mantém Portugal aberto ao talento e à esperança. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Nazarova. Vou passar agora a palavra aos grupos, representantes dos grupos parlamentares, mas pergunto aqui ao Sr. Relator se quer ser o primeiro a intervir. Então, faça favor, Sr. Deputado Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado também pela petição. Eu desde já desculpa que eu tenho um compromisso a seguir, portanto eu vou fazer a intervenção, vou ter que não conseguir ouvir, mas como depois teremos acesso à gravação e ao que derem nota, portanto, para a elaboração do relatório da petição, isso será devidamente tido em conta, mas queria-me desculpar por ter que me ausentar mais cedo. Relativamente ao que nos traz e ao que vos convoca, efetivamente, a questão principal aqui, enfim, acho que não temos que entrar na discussão sobre o mérito ou não das alterações. A questão é, havendo alterações relevantes à lei da nacionalidade, num tópico que pode frustrar expectativas,
parece-nos que deve existir um regime transitório mais adequado do que aquele que consta do regime. Até porque, efetivamente, como bem disseram, eram os aspectos que eu referiria, os prazos que estão hoje na lei têm que ser lidos à luz da prática real e do facto da obtenção da autorização de residência demorar, porque temos que lhe somar o período de tempo de espera, quer na AIMA agora, mas depois também no próprio IRN. Portanto, na verdade é um prazo mais longo do que aquele que a lei indica. Portanto, ele não é que artificialmente esteja alargado, mas verdadeiramente é um prazo que demora bastante mais do que os 5 anos e, portanto, globalmente, enfim, o Partido Socialista tem como intenção, aliás, já demos nota, foi há instantes, intenção de apresentar precisamente propostas neste sentido. Já submetemos propostas de alteração para cautelar algumas destas coisas. Achamos, em primeiro lugar, que os prazos que vêm propostos são excessivamente longos, precisamente pelo que diziam. Seria mais adequado ter prazos de 5 anos para cidadãos da CPLP e da União Europeia e de 7 para os restantes casos, mas, mesmo esta solução, em relação a quem já tem a expectativa dos 5 anos, não resolveria necessariamente o problema e, portanto, aquilo que vamos propor, efetivamente, é um conjunto de regimes transitórios para assegurar essa transição. E que, em parte, assentam na ideia de que todos os processos pendentes, a esses obviamente vai-se aplicar a lei em vigor, atual. Portanto, a lei antiga aplica-se aos processos que já entraram, portanto, em relação a esses não há dúvida. Portanto, processos que já estejam hoje submetidos, acho que a lei nem precisava dizer nada, nem precisa de dizer nada, porque aí é uma questão de aplicação da lei no tempo, aplica-se a lei em vigor. Agora, em relação a outras circunstâncias é que nos parece que deve fazer-se um alargamento. Portanto, em relação a quem preencha todos os requisitos da atual lei até à data de entrada em vigor da nova lei, mesmo que não tenham dado entrada do requerimento, entendemos que devem dispor pelo menos mais um ano, até 31 de dezembro de 2026, para submeter o pedido com a aplicação de todo o regime atual. Não é só do prazo, mas com todo o regime atual, se até à data de entrada em vigor da lei, mesmo não tendo apresentado o requerimento, tenham já os requisitos substanciais para adquirir a nacionalidade. A outra é, em parte, também inspirada na vossa petição, se quisermos, mas no fundo tem precisamente a ver com o regime de quem já está em território nacional, já que começou a contar o prazo. E, portanto, para estas pessoas, o que defendemos é que se deve manter o prazo de 5 anos em relação a todas as pessoas que hoje sejam já titulares ou que já tenham requerido a autorização de residência. Portanto, todas as pessoas que sejam titulares ou requerentes de uma autorização de residência na data em que a lei entrar em vigor, também aqui devem poder beneficiar do regime dos 5 anos, mas aqui é uma pequenina diferença, uma pequena nuance. O regime dos 5 anos, mas apenas o prazo. Ou seja, aplicar-se-ão as outras regras novas, por exemplo, o compromisso de lealdade às instituições da República, o conhecimento das instituições da República e a adesão aos valores fundamentais do Estado de Direito Democrático. Portanto, não é esses que excepcionamos, mas os 5 anos manteríamos para estas pessoas, cujo prazo já começou a contar, por assim dizer, e ele ia ser contado até ao final. Parece-nos que, do conjunto destas duas matérias, há uma solução mais justa para que uma alteração com a qual, enfim, não contavam ou não tinham que contar, e muitas pessoas organizaram e programaram as suas vidas com a expectativa de vir a adquirir a nacionalidade portuguesa, que não sejam frustradas essas expectativas. Portanto, esperamos que, pelo menos, nós apresentámos várias propostas, outras têm a ver com outros aspectos da lei, mas em relação a esta, eu acho que talvez seja possível construir um consenso. Temos disponibilidade para fazer esse debate e, portanto, o que daremos nota depois na apresentação que faremos é precisamente desta matéria, porque de facto a questão reputacional também conta. Nós temos feito também muitas audiências, temos recebido muitas pessoas que dão nota de que o próprio Estado português, apesar de não o fazer expressamente, quase o fazia expressamente quando, por exemplo, publicitava as oportunidades para investimento e quando divulgava no exterior as autorizações de residência para investimento. Uma das coisas que dizia, não dizia taxativamente, automaticamente garante a nacionalidade, mas explicava qual era o regime de aquisição da nacionalidade. E dizia-se, atenção, um titular de uma autorização de residência para investimento pode ambicionar ou pode ter a expectativa de 5 anos decorridos o prazo de vir a adquirir a nacionalidade portuguesa. E, portanto, quando é o próprio Estado português que apresenta estas modalidades, quando num contexto até
fiscalmente competitivo, em que Portugal está a competir com outros Estados, se posicionou para dizer às pessoas não vão para a Grécia, não vão para Malta, venham para Portugal, também depois não pode frustrar as expectativas ao ponto de dizer, bom, agora de um dia para o outro esqueçamos isto. E, portanto, volto a dizer, esqueçamos o resto e o que nos divide aos partidos no resto da lei da nacionalidade. Este aspecto parece-me que é uma questão até de aplicação do princípio da proteção da confiança e esperemos que possa ser possível. E, portanto, é uma alteração bastante cirúrgica, esta que propõe, que achamos que é fácil de realizar. E, portanto, mais uma vez peço desculpa por não acompanhar até ao final a audição, mas agradeço mais uma vez a vossa mobilização e a vossa presença, que muito ajuda os trabalhos de construção da lei. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Relator. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados e, essencialmente, aqui os peticionários. Bem, da nossa parte, em primeiro lugar, um agradecimento pelo vosso movimento cívico e também pelo vosso contributo. Esta parte está a ser traduzido, presumo eu. Aliás, eu começava por dizer exatamente que o senhor, provavelmente irei dizer mal o nome, mas Ilia Bobin, que não precisava de tradutora, porque expressou-se bastante bem em português, pelo menos daquilo que aqui o disse. Bem, a posição do PSD relativamente a isto, em primeiro lugar, é de um profundo respeito pela vossa posição. Respeito pela vossa posição, por todas as posições que tem estado a ver. O PSD é um partido que quer apresentar uma lei, e quer apresentar essa lei da forma o mais consensual e o mais alargada possível. E, apresentando dessa forma, quer integrar nela todos os contributos. E não podia deixar de integrar os contributos, sobretudo daqueles, como vocês, que estão já cá em Portugal, e que mais diretamente têm a ver com esta situação, que mais interesse têm nesta situação. Portanto, por aí, eu penso que podem ficar absolutamente descansados. Por outro lado, estamos absolutamente sensíveis aos vossos argumentos. O facto de estarmos sensíveis aos argumentos não quer dizer que os vamos integrar, até porque não depende só do PSD, como sabem. No entanto, isto está um bocado está um bocado difícil. No entanto, a maior parte dos argumentos que aqui foram expressos, quer pelo vosso movimento, quer por aquilo que o Sr. Deputado agora do Partido Socialista e peticionário não, portanto, relator desta situação, tudo aquilo que o mesmo apresentou aqui são um conjunto de fatores, alguns deles que já derivam da própria lei. Há matérias, há regimes transitórios que derivam da própria lei, há situações transitórias que poderão ser integradas na lei. Mas há aqui um conjunto de situações, aliás, que o Sr. Deputado aqui disse, algumas delas nem necessitam integrar a lei, porque já integram aquilo que é a lei geral, sobretudo naquilo que diz respeito a regimes transitórios. Portanto, é fundamental vocês também terem essa situação em conta. Por outro lado, o PSD não deixará de ter em conta alguns dos princípios que vocês aqui disseram. Alguns desses princípios são princípios meramente políticos, são princípios sociais, como o princípio da confiança, o princípio da credibilidade que o próprio Estado deve ter, da palavra que o Estado dá, mas, por outro lado, há aqui um conjunto de princípios que estão enunciados até na vossa petição, que são princípios de direito. São princípios de direito que são princípios que estão também eles integrados na nossa lei administrativa, alguns deles na nossa Constituição. Portanto, por aí vocês também podem ficar tranquilos que o PSD não poderá deixar de os acolher, porque esses princípios já constam da própria lei, mas também constam, muitos deles, por exemplo, do nosso programa, da forma como nós queremos encarar toda e qualquer situação, toda e qualquer alteração que se tenha de fazer. Ficámos sensíveis também àquilo que disseram inicialmente, não são contra uma alteração, têm a noção da necessidade de uma alteração, porque a lei atual, da forma como está, é uma lei que tem necessariamente de ser alterada, é uma lei que não serve o país, mas também não serve a vocês, não serve a quem está cá de uma forma trabalhadora, de uma forma regular, de uma forma humilde, não vos serve certamente, porque acaba por trazer um conjunto de situações
que, per si, são situações que vos acabam por prejudicar a vocês próprios diretamente naquilo que é a vossa própria reputação e naquilo que são os vossos próprios valores. Portanto, também temos isso em conta. E para terminar, sobretudo, relativamente aqui a uma questão que aqui foi relatada, que é uma questão também sensível para vocês, porque o disseram aqui mais do que uma vez, a questão da retenção de talento. A retenção de talento é uma preocupação do nosso governo, é uma preocupação do nosso país, queremos dizer isto. Mas o país não está apenas e unicamente preocupado com a retenção de talento. É preciso dizê-lo. O país, e neste caso o PSD em particular, estão preocupados em agregar todos os trabalhadores, todos os estrangeiros que queiram vir trabalhar para o nosso país. Todos os estrangeiros que queiram vir trabalhar para o nosso país, que efetivamente queiram trabalhar, que estejam regulares no nosso país, porque a mão de obra é necessária num conjunto de setores e não apenas na retenção de talento. Claro que a retenção de talento é fundamental, não só para este país, como para qualquer país do mundo, porque é na retenção de talento que muitas vezes estão as tais descobertas até tecnológicas que aqui foram referidas na vossa exposição. Portanto, em resumo, estamos sensíveis aos vossos argumentos, serão estudados, serão apresentados a quem direito, são integrados, serão apresentados ao próprio Governo, assim como estamos sensíveis àquilo que são as participações dos outros partidos. O processo ainda não está fechado, podem ficar descansados relativamente a isso. Alguns, portanto, já ouvimos aqui a posição do Partido Socialista, que é uma posição que nós temos bastante respeito por ela, até pelo peso do Partido Socialista no hemiciclo, pelo número de deputados que tem. Ouvirão também aqui a posição do Chega e dos outros partidos que o queiram fazer, e o Governo, e o PSD em particular, estarão muito sensíveis a todas estas questões, não só dos partidos políticos, mas sobretudo dos movimentos que se nos apresentam e todos aqueles que queiram contribuir para uma lei melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Idalina Durães, faça favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados, senhores peticionários. Agradeço o exercício da cidadania ativa que a apresentação da vossa petição representa. O Chega tem defendido uma abordagem rigorosa e responsável relativamente à atribuição da nacionalidade portuguesa. Entendemos que a nacionalidade não deve ser um mero formalismo administrativo, mas sim um culminar de um processo de integração efetiva, identificação com os valores nacionais e respeito pela cultura portuguesa. Neste contexto, é fundamental que o processo de naturalização seja criterioso, salvaguardando os interesses nacionais e o valor da cidadania portuguesa. O Chega tem defendido uma abordagem rigorosa e responsável relativamente à atribuição da nacionalidade portuguesa, porque entendemos que a nacionalidade não é um mero formalismo, mas sim o culminar de um processo de integração efetiva, identificação com os valores nacionais e respeito pela cultura portuguesa. Já tinha dito isto. Neste contexto, é fundamental que o processo de naturalização seja criterioso, salvaguardando os interesses nacionais e o valor da cidadania portuguesa. Sendo assim, o Chega defende a necessidade de incorporar os critérios adicionais e objetivos tais como o comprovado domínio da língua portuguesa, o conhecimento da história, cultura, valores da sociedade portuguesa, a integração social e contributiva e, naturalmente, a ausência de antecedentes criminais, tanto aqui em Portugal como no país de origem. A nacionalidade portuguesa deve ser algo conquistado, com mérito, com esforço de integração e com identificação com o país que acolhe, e não um simples benefício concedido apenas por permanência no território. E de tudo isto que disse até agora, lendo a vossa petição, encaixa-se todos os vossos valores encaixam nos nossos princípios. Assim, a presente petição suscita questões relevantes, nomeadamente no que diz respeito à estabilidade legislativa e à segurança jurídica dos estrangeiros residentes.
A proposta de criação de um regime transitório visa assegurar que não há um retrocesso nos direitos já adquiridos por quem reside legalmente no país. Assim sendo, eu tenho aqui umas questões que podem responder ou não, mas mesmo assim vou colocá-las. Estão disponíveis para admitir que o processo de naturalização incorpore critérios adicionais como o exame da língua portuguesa, a cultura ou história portuguesa, tal como é exigido nos outros países da Europa? Como veem o risco da nacionalidade portuguesa ser utilizada por algumas pessoas como um mero instrumento de acesso à União Europeia, sem qualquer identificação real com Portugal? Esta proposta visa aplicar-se a todos os estrangeiros, independentemente da sua origem, ou sugerem algum tipo de diferenciação com base em afinidades culturais ou linguísticas? Têm dados concretos sobre quantas pessoas seriam abrangidas por este regime transitório e o impacto estimado em termos administrativos e sociais? Assim sendo, agradecemos, portanto, reitero o vosso e agradecemos o vosso contributo. O Chega manter-se-á atento e empenhado em garantir que a nacionalidade portuguesa continua a ser um direito com valor, com responsabilidade e com significado profundo para quem o adquire a nacionalidade. A nosso ver, qualquer discussão sobre a lei da nacionalidade deve ser feita com seriedade e com uma preocupação central, que é de defender o valor da nacionalidade portuguesa, evitar abusos e promover uma integração real e sólida e não meramente estatística. O Chega continuará a lutar por uma política de imigração e nacionalidade que respeite os portugueses, que proteja a nossa identidade e que exija dos que aqui vêm o mesmo respeito pelo nosso país. Aguardamos os esclarecimentos dos senhores peticionários, certos de que este debate deve ser feito com seriedade e rigor. E termino por dizer que o Chega respeita quem cumpre e tudo isto também será discutido e debatido ainda mais em sede própria. E também dizer que os princípios constitucionais, intrinsecamente, terão que ser cumpridos. E agradeço. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhores peticionários, agora têm mais 10 minutos para a intervenção final. Propriamente questões, perguntas, só houve da parte do Partido Chega, da Senhora Deputada Edilina Durães, que poderão responder, se quiserem fazer, ou ter um outro tipo de abordagem final. Faça favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, senhores deputados. Eu queria só, de rosto de todos, pedir um favor, que eu esclareço todos os pontos e vou ver se estamos todos alinhados e depois vamos responder. Eu vou traduzir aquilo que o Iliá e outros representantes vão dizer. Pode ser? Sim. Muito obrigada.
Sim, claro, podem. Eu só queria esclarecer que nada daquilo também que disserem aqui não é nada vinculativo, portanto não precisa uma preocupação extrema naquilo que vão dizer. Pronto, muito obrigada. Podem então começar. Eu aprendo português com respeito, mas ainda tenho medo, isso não é o suficiente para discutir os temas políticos. Desculpe. Eu falo russo em microfone. Пожалуйста, мы понимаем, что иммиграция, как любое сложное социальное явление, we understand that the immigration, as any complex social thing, have some pluses, minuses, risks, and so on. For sure, we understand it. Nós compreendemos que integração e nacionalidade deve cumprir a lei do país. And we guess that the main idea of the government should be to maximize the pluses and then minimize the minuses of any complex thing. Também percebemos que a ideia geral do governo, do Parlamento, é para dar segurança e aumentar a segurança e diminuir insegurança, neste sentido, em termos de nacionalidade. So we can agree that there are some number of people who are not quite honest, who have not clear ideas about getting the citizenship and so on, but we guess that it is the minimal part of the immigration. But the people who are present here, me and my colleagues, we are really interested in integration. We are really interested to be the part of the society. Nós concordamos que há muitas pessoas que não têm ideias mais sinceras de receber nacionalidade portuguesa, mas aquilo da nossa consciência e as pessoas que nós conhecemos e com quem nos falamos é o mínimo destas pessoas, até não sabemos, porque nós estamos aqui e representamos a maioria das pessoas que querem mesmo querem integrar-se, querem ser parte da sociedade e são as pessoas qualificadas e querem trazer o seu melhor para o país. And we are completely sure that the knowledge of the national language, the respect to the national law, to the national traditions, to the national history is the obligatory part of the integration. We're absolutely sure. Nós somos completamente persuadidos que a língua é grande parte da integração e deve ser uma coisa obrigatória para toda a gente que entra no país e quer ser a parte dela. As for me, I'm deeply interested in Portugal history. I study it, and I even tell about the episodes of Portugal history in the social networks. Até eu estou a estudar a história e cultura portuguesa e partilho nas minhas redes sociais as ideias e aquela sabedoria que eu obtive sobre Portugal. Now I am deeply in the period of the revolution of 1975. It's muito very interesting. O ponto do meu interesse particular é a Revolução Portuguesa de 75, do ano 75. So I guess we can mark our idea about this.
And if senhores and senhoras will be interested in some ideas more from our side, we are ready. We are ready to work. We are thinking about organization, the association of the qualified immigrants. Então, eu vou adicionar algumas coisas porque não foi, acho eu, não foi bem claro aquilo que o Ilia queria dizer. Então, o Ilia queria dizer que nós estamos completamente alinhados com o povo português que os senhores e senhoras deputados estão a representar hoje. E nós estamos prontos e já temos um grupo que trabalha com as ideias, como podemos melhorar a situação e como fazer a nossa presença como imigrantes, mas que querem já ser parte do país, como melhorar a nossa presença e maximizar a nossa influência positiva no país. Até temos... Estamos organizados... Associação Высококвалифицированных imigrantes. Até temos organizado a Associação dos Imigrantes Qualificados aqui em Portugal. Да, потому что есть много национальных организаций, но мало именно отраслевых и квалифицированных. Porque nós notamos, fizemos o estudo e notamos que há muitas organizações deste género aqui em Portugal que reúnam as pessoas portuguesas, mas não há quase nenhuma que fazia o mesmo para os imigrantes. E nós fizemos isso. É a palavra do Ilia. Вот. И если мы готовы работать и предлагать идеи для улучшения интеграции, но уже сейчас можем сказать, что система инкубаторов, система поощрения высококвалифицированной иммиграции уже способствует интеграции и привлечению качественных людей. Nós estamos prontos para trabalhar junto ao povo e ao governo, ao parlamento, de atrair as pessoas mais qualificadas e melhorar o nosso impacto. Mas já agora podemos dizer que fazemos passos para isso acontecer. E nós criamos incubadores e as sistemas de bonuses que estão a atrair pessoas mais inteligentes, pessoas com mais talento e mais sabedoria nos estudos que interessam e nas partes de vida que interessam mais o país. И со своей стороны можно сказать, надо сказать, что неправильно было бы обойти вниманием опыт других стран. Мы приложили к материалам конференции список исследований, которые подтверждают, что интеграция улучшается при возможности naturalização. E nós queremos mais uma vez pôr o acento numa coisa que nos documentos que nós mandamos no outro dia, nós pomos a data que diz que integração pode melhorar e até o percurso de comportamento das pessoas que entram ao país pode melhorar-se com a clareza e certeza que eles podem e têm a possibilidade de receber nacionalidade e ser integrados. Assim, cria segurança e cria esta melhor integração
integração real, como a senhora deputada disse, e sólida. Nós já pomos a data que encontramos sobre este ponto. Мы согласны. Мы считаем, что интеграция, возможность получения гражданства способствует интеграции, когда работает вместе с теми требованиями, о которых я сказала сегодня. E nós temos toda a clareza e nós estamos completamente certas que este ponto de integração e possibilidade de receber nacionalidade deve ir junto com aqueles pontos que estavam anunciados. Eu vou repetir eles. No mínimo, aprender a língua, valores e cultura portuguesa. A ausência de parte criminal, de nota criminal, e também nacionalidade deve ser conquistada, com certeza, porque só aquilo que nós realmente conquistamos, onde nós pomos o nosso esforço, torna-se valoroso, mais valoroso para as pessoas. Это два элемента, которые работают совместно. Которые всегда работают совместно. Para a integração ser mais eficaz e real, são estes dois elementos. Então, a conquista e sentir-se seguro que é possível de receber nacionalidade e receber nacionalidade são os dois pilares que podem fazer a integração real e sólida acontecer. O Elias escreveu aqui uma fórmula. Então, conquista mais possibilidade é igual de integração real e sólida. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez aos senhores peticionários, ao vosso movimento cívico e terem-nos trazido aqui a vossa visão, a vossa petição, o enquadramento que será, como foi aqui dito, que ajudará aos parlamentares a tomarem a decisão mais certa. Muito obrigada.